Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Eduardo Bolsonaro. Todos os créditos ao canal dele. Quem apoia ele já deixa um like e se inscreva aí no canal, que vai estar ajudando muita gente, pessoal. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Isso que a gente veio começando a falar, justamente é o ponto que gerou sua reação mais forte. Nas últimas horas, no último dia, o senhor se manifestou duramente sobre a decisão do ministro Flávio Dino relacionada à lei Magnitsky, que na prática poderia proteger autoridades brasileiras, caso do ministro Alexandre de Moraes, de sanções internacionais. O senhor afirmou que isso é a materialização da crise institucional. Mandou um recado ao mercado financeiro para escolher entre falir ou reconhecer a crise. Uma declaração muito forte. O senhor pode explicar para a gente qual é a conexão, então, direta entre essa decisão e o risco de falência para o mercado? Gustavo, primeiro que não há nenhuma manobra que possa ser feita pelas autoridades brasileiras para evitar a aplicação da Lei Magnitsky. Primeiro, é necessário esclarecer que a Lei Magnitsky não é uma legislação norte-americana que pretende ser aplicada a países estrangeiros. Não é isso. É uma lei que diz respeito apenas aos Estados Unidos, que diz o seguinte, basicamente: aqueles que pretendem, ter os privilégios e acessar o mercado financeiro norte-americano têm que respeitar a lista da OFAC. Como na lista da OFAC tem lá como violador de direitos humanos, que na minha opinião é Alexandre de Moraes, devido à lesão, prisão de Daniel Silveira, Felipe Martins, entre outros casos, aqueles bancos e instituições financeiras que se relacionarem com essa pessoa, Alexandre de Moraes, não poderão ter acesso ao sistema financeiro norte-americano. E contra isso não há nada que os brasileiros possam fazer. Eu vejo muitas pessoas ainda no estágio da negação, achando que conseguirão, de alguma maneira, burlar. Mas imagine só, os Estados Unidos aplicam as sanções a vários outros países, autoridades de Cuba, do Irã, da Venezuela, e é óbvio que a sua aplicação, a sua efetividade, não fica à mercê desses países, pois se assim fosse, eles já teriam recusado as aplicações dessas sanções. E finalizando, como eu entendo que o governo Donald Trump não vai recuar ou mesmo se submeter gratuitamente aos caprichos de uma canetada de Flávio Dino, eles continuarão indo adiante com a sanção. Eu espero até uma resposta, talvez outras consequências vindo das autoridades americanas após esse desafio feito pelo Flávio Dino. Deputado, falando sobre isso, o senhor acredita, então, de fato, que os Estados Unidos possam punir os bancos brasileiros? A gente mostrou as ações dos bancos brasileiros. Inclusive, foi sobre isso a reunião que o senhor teve na semana passada com o secretário do Tesouro, Scott Bessent? Sim, o secretário do Tesouro nos recebeu, inclusive na mesma data em que o ministro da Economia, Haddad, pleiteou uma reunião com ele, foi descartado, e nessa oportunidade em que eu e o jornalista Paulo Figueiredo estivemos junto ao secretário Scott Bessent, nós levamos a ele o conhecimento de que não estava, ao menos o que era noticiado na imprensa com várias matérias, é que não estava sendo feita a aplicação correta da Lei Magnitsky, pois não existem níveis ou graus de aplicação da lei. É sim ou não, é preto no branco. Alexandre de Moraes, violador de direitos humanos, tem uma conta neste banco, este banco não terá acesso ao mercado norte-americano. E como todos os grandes bancos brasileiros, instituições financeiras, dependem de circular dentro do sistema financeiro dos Estados Unidos, por óbvio, um desligamento deles teria como consequência a quebra desse banco. Esse efeito inicial que a gente viu, da perda de mais de 40 bilhões de reais, é apenas um primeiro efeito. Aguardem, pois, em casos anteriores, foram aplicadas pesadas multas, por vezes de bilhões de dólares, a bancos que desrespeitaram essas sanções. E, mais uma vez, eu não vejo uma maneira que as autoridades brasileiras consigam burlar esse sistema. E também não vejo um recuo por parte do governo americano, ainda mais se tratando da presidência de Donald Trump. Deputado, a sua crítica vai além de um ministro. O senhor fala frequentemente em ativismo judicial. Na sua avaliação, o Congresso tem sido omisso em estabelecer limites para a atuação do Judiciário? Na verdade, a minha interpretação é que o Congresso tem sido refém. Por óbvio,
nenhum parlamentar que ocupa um cargo eletivo hoje vai conseguir fazer essa denúncia sem sofrer uma represália pesada do Alexandre de Moraes. Mas eu trago para vocês aqui da Record um bastidor. Eu estava no plenário quando, por exemplo, por ocasião da manutenção da prisão preventiva de Daniel Silveira. E alguns colegas, não foi um ou dois não, conversaram comigo dizendo, olha, recebi ordem aqui do meu líder, recebi ordem do presidente do meu partido, que vai ser só uma semana de prisão, eu não gostaria, mas terei que votar pela prisão de Daniel Silveira. Enfim, naquele momento, ao que parece, Alexandre de Moraes tomou gosto pela interferência dentro do Congresso Nacional. E a base dessa ameaça é que está catapultando, nesse momento, o Congresso a analisar a retirada do foro por prerrogativa de função do Supremo Tribunal Federal, para que ele saia, né, desse cabresto, porque essa relação é uma relação criminosa, é uma relação de extorsão, que acontece muito nos bastidores, mas todos em Brasília têm conhecimento dela. Então, a minha intenção, ao pressionar aqui, fazer pressão com sanções internacionais contra Alexandre de Moraes, é resultar na liberdade do Congresso Nacional. Eu quero que Davi Alcolumbre e Hugo Mota não recebam mais a visita, né, no caso o pai do Hugo Mota ou o suplente de Davi Alcolumbre, a visita da Polícia Federal a mando de Alexandre de Moraes ou de Flávio Dino. Eu quero dar independência ao Congresso Nacional. Esse é o meu objetivo. Deputado, seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está em prisão domiciliar. Como que o senhor consegue manter algum tipo de notícia? Que tipo de informação o senhor recebe sobre ele? Acontece por meio de parentes? Eu só tenho recebido notícias dele basicamente através da imprensa, né? Fiquei sabendo que ele foi fazer alguns exames, se não me engano, sábado. E eu só pergunto o seguinte, aqueles que acham que a democracia pujante segue normal, por que um ex-presidente, primeiro, é julgado no STF? Lula e Temer foram julgados na primeira instância. E por que antes de qualquer condenação, ele não pode se expressar nas redes sociais, não pode falar com seu filho, não pode sair de casa, não tem seu passaporte, enfim, sendo que Jair Bolsonaro cumpriu com todas as ordens, ainda crendo ilegais, mas cumpriu com todas as ordens de Alexandre de Moraes. Então isso daí prova aquilo que nós sempre falamos, que o Brasil está vivendo uma ditadura, e isso tem impacto aqui no exterior. Você não encontra nenhuma imprensa, mesmo aquelas com viés mais à esquerda, fazendo uma defesa efusiva de Alexandre de Moraes. Pergunto a vocês, alguém do Congresso Nacional norte-americano faz uma defesa pública de Moraes? Não faz. Porque é consenso aqui, determinadas matérias são consenso. Não tem como você defender uma pessoa que censura, que tira o X do Brasil, que congela as contas da Starlink, que manda senhorinhas para a cadeia como se fossem terroristas. O que nós estamos pleiteando aqui é apenas um resgate da normalidade institucional brasileira, tal qual Trump falou, finalizando, na sua carta ao presidente Lula, e em seu primeiro parágrafo, ele trata lá a perseguição a Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores. Minha esposa aqui em casa está com a conta bancária bloqueada. Qual é a ameaça que a minha esposa faz contra a democracia brasileira? É óbvio que nenhuma. Então essa narrativa está caindo por água, não há mais retorno. Alexandre de Moraes vai ter que conviver com essas sanções e Flávio Dino, ao que tudo indica, entra fortemente no radar, pois a lei Magnitsky é clara, dizendo que aqueles que apoiam, às vezes até moralmente, o sancionado, incorrem em sofrer as chamadas sanções secundárias, que basicamente é o encerramento de todas essas contas bancárias, é a popularmente conhecida pena de morte financeira, né? A sanção OFAC. Deputado, ainda falando do seu pai, pessoas que visitaram ele recentemente disseram que ele estava bastante abatido. O senhor se preocupa com o estado emocional do ex-presidente? Sim, eu até acredito que a intenção do Alexandre de Moraes é justamente essa, né? É tentar destruir fisicamente o Jair Bolsonaro. Todos sabem que ele não representa uma ameaça à democracia, passou 4 anos como chefe do Supremo das Forças Armadas, não tomou nenhuma atitude nesse sentido. Antes de deixar o poder, nomeou os chefes de forças indicados por Lula e, inclusive, nem a delação do Cid embasa algo dizendo que Bolsonaro tentaria dar um golpe. Ou mesmo, né, um dos generais que hoje está preso, estava irritado com Jair Bolsonaro porque ele não tomava nenhuma conduta mais agressiva, mais radical. Então, é óbvio, não houve nenhuma tentativa de golpe e o Jair Bolsonaro está sendo injustiçado. É claro que ele vai ficar triste, é claro que ele vai acabar tendo esse tipo de sentimento, mas eu acredito que, com fé em Deus,
a gente vai atravessar esse momento e vai sair do outro lado ainda mais forte. Deputado, houve uma melhora na popularidade do presidente Lula depois das sanções e das tarifas americanas. O que o senhor acha disso? Eu não estou preocupado com cálculo político. E essa melhora, na verdade, ela foi uma oscilação. Ele cresceu 3%, depois já retornou a cair. Não tem como você sustentar uma narrativa até a eleição do ano que vem. Mas, mais uma vez, né, eu não estou fazendo cálculo político. E eu acredito que a liberdade está, inclusive, acima da economia. Eu, inclusive, alertei aquela delegação de senadores que veio aos Estados Unidos, ou mesmo governadores mais à direita, dizendo que não basta, né, não vai surtir o efeito você tratar dessa questão com os Estados Unidos apenas pelo viés comercial. O próprio Trump, em sua carta, ele abre dizendo que existe uma crise institucional no Brasil. E é por isso que o meu humilde conselho é que uma sinalização que colocaria o Brasil numa boa posição numa mesa de negociação com o governo Trump seria colocar em pauta a anistia, para começar a sarar, né, essa ferida que está aberta no Brasil. E eu já me dispus, agora publicamente de novo, a colocar Davi Alcolumbre e Hugo Mota dentro da Casa Branca, para que possam retornar ao Brasil como os grandes aquelas pessoas que vão capitanear esse tratado de paz, uma redução ou, quem sabe, até extinção das tarifas. Eu não estou preocupado em ser o pai da criança. Eu quero é ver o problema resolvido. Mas, para isso acontecer, o Brasil tem que dar uma sinalização. Até agora, aqui nos Estados Unidos, o que chega? Chega Alexandre de Moraes dobrando a aposta, botando tornozeleira em Bolsonaro, prendendo em seu domicílio. Agora, Flávio Dino com essa decisão, o Lula chupando jabuticaba. Realmente, aí fica complicado de você ter o respeito da economia número 1 do mundo. Deputado, eu sei que você falou que não está fazendo cálculo político, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque recentemente os governadores alinhados mais à direita participaram de eventos, inclusive assinaram uma carta hoje conjunta para a presidência da COP30. Em todas essas ocasiões, não citaram nem defenderam publicamente o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso gerou críticas do sermão Carlos Bolsonaro, que os chamou de ratos. O senhor compartilhou essas críticas. Isso é um corte de relações com essa ala mais à direita da oposição ou é apenas algo pontual? Eles vão ter que lidar com a cobrança da população. Se eles tanto vocalizam que Jair Bolsonaro é o maior líder da direita, estão interessados no voto, chamado voto bolsonarista, vamos assim dizer, e no momento mais crucial sequer falam o nome de Jair Bolsonaro, fica difícil de você fazer qualquer tipo de defesa deles. Eu acho que eles estão tendo agora uma janela de oportunidade para colocar a mão na cabeça e entender que é preciso ser feito uma defesa efusiva, não do Jair Bolsonaro, mas a favor de todos aqueles perseguidos políticos. O que a gente quer no político é que ele leve adiante as bandeiras que você tem no coração. Não tem como você olhar, né, para pessoa que tem deficiência física, hoje está presa com risco de fuga, Clezão morto, Daniel Silveira atacado lá, Anderson Torres, General Braga Neto, Jair Bolsonaro, e você vai achar o quê? Que esses governadores, ainda que com rótulo de mais à direita, essas pessoas é que vão guiar o Brasil para um momento de prosperidade, enfrentando e batendo de frente com esse sistema? Obviamente, se antes de sentarem na cadeira presidencial já não fazem qualquer tipo de enfrentamento, não será depois de eleito que o farão. Então, eu achei até o Carlos Bolsonaro suave nas suas críticas, eu me contive um pouco, mas vai chegar um momento em que a cobrança vai vir. E pode ter certeza, né? O povo não vai poupar falas a essas pessoas que, num momento crucial, optaram pelo silêncio. De alguma maneira, te incomoda essa movimentação dos governadores, desses pré-candidatos às eleições de 2026? Não, eu acho que só vai mostrando para a população realmente o caráter de cada pessoa, né? Lamentavelmente, a todos aqueles que nesse momento também, né, se pretendem enfrentar o sistema, como Jair Bolsonaro ou como eu, vai ficar difícil de você, nesse momento, conseguir, né, se pleitear uma candidatura para o ano que vem. É óbvio que um Alexandre de Moraes forte, ele vai deixar todos nós inelegíveis. Mas eu te pergunto, vale a pena você ser presidente, ser deputado federal, ser senador, sendo que você não pode falar na plenitude tudo aquilo que seus representados te pedem? Se você não pode defender as bandeiras que eles te pedem? Eu prefiro 1000 vezes o exílio do que ser
um deputado biônico ou um senador biônico do Alexandre de Moraes. E isso daí tem se comprovado, por exemplo, em números na rede social. Eu tenho, em média, a cada 2, 3 dias, eu tenho angariado aí cerca de 100 mil seguidores novos no Instagram, nas outras redes assim também. Então, eu acho que a população me apoia. Quando eu tenho contato com algum brasileiro aqui em aeroporto ou quando encontro pela rua, alguns chegam até a chorar, né? Falando, pelo amor de Deus, a nossa última esperança são vocês. Se não vier nada daqui de fora, o Brasil vai virar Venezuela. E eu concordo com eles. A gente está vivendo um momento muito crucial. Mas, mais uma vez, eu tenho fé em Deus que dentro de pouco tempo a gente vai conseguir avançar nas pautas da liberdade no Brasil. Deputado, um aliado seu, o empresário Paulo Figueiredo, declarou que vai à Europa com o senhor para pedir que sejam aplicadas sanções contra Alexandre de Moraes, também em países e empresas de locais como Espanha, Bélgica e Itália. O senhor realmente pretende fazer esse movimento? Há uma agenda definida? Nós estamos elaborando essa agenda, né? Está na fase da cogitação, do planejamento, mas é muito provável que ela saia. Provavelmente em setembro, sim, né? Isso daí não vai ser algo inédito. Eu sempre cito o caso do juiz da Suprema Corte venezuelana, Michael Moreno, em que ele foi inicialmente sancionado pelos Estados Unidos e depois, na sequência, também por Canadá e Europa. A gente pretende fazer esse mesmo movimento para com Alexandre de Moraes, esclarecendo as autoridades europeias daquilo que ocorre no Brasil. Muitas das vezes eles não têm conhecimento, estão preocupados com outras pautas. Na União Europeia, notoriamente, a invasão da Rússia à Ucrânia. Então, isso tudo daí é necessário. E nós já temos apoio, né? Em 2024, quando eu fui ao Parlamento Europeu, acompanhado de outros deputados brasileiros, a gente já conseguiu construir uma rede de relacionamento. E agora, por exemplo, que foi impetrada uma resolução para sancionar Alexandre de Moraes no Parlamento Europeu, ela não veio apenas com uma assinatura, mas sim com 16 assinaturas ao lado da do eurodeputado polonês Dominik Tarczyński, que nos apoia nessa investida, junto com os colegas do Partido Vox da Espanha e também do Partido Chega de Portugal. Deputado, o senhor pretende ou se preocupa em fazer algum tipo de consulta à Interpol para evitar uma possível prisão na Europa, caso haja algum tipo de movimentação do ministro Alexandre de Moraes nessa direção? O Alexandre de Moraes ele já tentou no passado prender e extraditar brasileiros, né? O Alan dos Santos nos Estados Unidos, os brasileiros que hoje estão lá na Argentina e também até do Oswaldo Eustáquio na Espanha. Todas essas tentativas de extradição foram infrutíferas e creio que ficará mais difícil agora, depois dele receber o rótulo de violador de direitos humanos pelos Estados Unidos. Mas é claro, eu tenho que me precaver, porque eu já sei como é que o meu oponente se comporta. Eu sei que o Alexandre de Moraes, ele é uma pessoa visceral. O Alexandre de Moraes, ele é aquela pessoa que fez aquele sinal obsceno no jogo do Corinthians. Ele é aquilo dali. Ele não é um juiz da Suprema Corte, uma pessoa de notório saber jurídico. Ele é uma pessoa de caráter baixo. Então, tem que me preocupar, porque eu sei que ele pode perfeitamente apelar para tentar me encarcerar no exterior. Então, na medida do possível, dentro dos meus contatos, da minha esfera de relacionamento, eu tento me precaver para evitar isso daí. Porque eu quero ter liberdade para denunciar as violações de direitos humanos. Até agora, o Alexandre de Moraes, ele não conseguiu comprovar o contrário. Ele só diz que o Eduardo Bolsonaro estragou a relação com os Estados Unidos, que atua com discurso de ódio, etc. Aquela mesma ladainha de acusações genéricas de sempre, ou então quando ele cria um crime dentro da sua cabeça, como, por exemplo, milícia digital, abre um inquérito e sai jogando todo mundo lá dentro. Eu não posso admitir que essa pessoa é que vai colocar um freio em mim. E já até adiantei, podem prender meu pai, eu não vou parar. Durante o governo do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a aposta era numa aliança estratégica preferencial com os Estados Unidos. O senhor acredita que se aquela política tivesse sido mantida, o Brasil estaria hoje isento dessas tarifas? Com certeza. Se antes, naquele tempo já, o Trump começou a taxar a importação para os Estados Unidos de aço, e o Jair Bolsonaro, através de uma boa tratativa com o presidente Trump, conseguiu excluir o Brasil dessa taxação, hoje em dia, nada disso estaria acontecendo. Até porque, com o Bolsonaro eleito, a gente não estaria vivendo essa crise institucional.
porque existe um respaldo do Lula, do governo Lula, por trás do Alexandre de Moraes. Inclusive, o Lula falou que o Itamaraty deveria investigar as minhas ações aqui nos Estados Unidos, se esquecendo que os diplomatas não são, né, agentes de polícia. Talvez ele esteja confundindo um pouco as coisas por aí. Mas certamente o bom relacionamento de Bolsonaro com o presidente Trump, jamais estaríamos vivendo uma crise institucional e jamais teríamos uma tarifa, ao menos, né, de 50%. Deputado, eu vou retomar em algo que você falou mais cedo, sobre justamente um convite aos presidentes do Senado, da Câmara, para irem aos Estados Unidos e você intermediar uma conversa com a Casa Branca. Na prática, além disso, há outras sugestões para que Itamaraty, o próprio Ministério da Agricultura revertam ou negociem essa situação? Fica só no campo político, de fato? Setores como o agronegócio e a indústria siderúrgica, que formam, inclusive, uma base importante dos seus eleitores, são os mais afetados. Que mensagem que o senhor traria para eles, produtores e empresários, neste momento? Batam na porta correta. A porta correta está no STF e nas presidências da Câmara e depois na presidência do Senado, né? Eu não tenho como levar uma mensagem pedindo ao presidente Trump para que ele recue nas suas ações. Ele não fez isso nem com Ali Khamenei do Irã, ele bombardeou aquele país, ele conseguiu ganhar um maior rigor no controle de fronteira por parte do Canadá. Vocês já vão lembrar do Trudeau, que foi até Mar-a-Lago mesmo antes da posse de Trump. Ele conseguiu fazer com que o México fizesse a maior apreensão de fentanil da sua história, após, né, pressionar o México através de tarifas. Então, o Trump, ele ganha todas as disputas que ele entra. Não faz sentido imaginar, né, que vai ser uma canetada do Flávio Dino ou um apelo desse humilde deputado que vai fazer com que ele recue. Não há sentido para isso. É por isso que eu tenho batido na tecla. Faça uma sinalização. Ele falou da perseguição a Bolsonaro, seus apoiadores, da crise institucional. Atuem nessa medida, mas não resolvem dobrar a aposta. Agora está o Congresso nesse momento com um fundo falso para a proteção da sociedade, mas na verdade é uma lei tratando de mais censura nas redes sociais. O Trump coloca isso na carta dele também, né? A censura, a regulamentação das big techs, o desrespeito com a empresa americana, como foi o caso do X e da Starlink, e o Brasil nada faz. Então, é preciso que as autoridades brasileiras coloquem a mão na consciência e entendam que o jogo mudou. O STF tem que entender que os tempos de interferência nos outros poderes acabaram. Para finalizar, o 02 do secretário de Estado Marco Rubio, o senhor Christopher Landau, foi claro e expresso, dizendo que o Brasil precisa retornar na harmonia entre os poderes. E ele cita ali os casos, ele traz um extenso post. É para qualquer um ver. Ele, inclusive, fala português muito bem. Acho que esse post está em português, a Embaixada Americana traduziu. Então, é mais ou menos por aí. Eu tenho absoluta certeza. Quando a anistia for para o plenário, isso já vai abrir uma oportunidade para reduzir as tarifas. Fala, pessoal, o que vocês acharam do vídeo aí, pessoal? Comente aí. Eduardo Bolsonaro não é o cara ou não é? Sempre trazendo notícias aí de ótimas qualidade, trazendo aí notícias boas pra gente, de primeira linha, a realidade dos Estados Unidos, o que o governo Trump está pensando de verdade e sempre procurando a liberdade ao nosso Brasil. Então já comente aí e deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para esse vídeo do Eduardo chegar para mais pessoas, pessoal. E aqui no Conexão Política, pessoal, Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo, virada do Congresso. Oposição derruba a presidência de Omar Aziz na CPI-MI do INSS e emplaca Carlos Viana. Bancadas de direita garante a maioria e impõe derrota ao governo Lula. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI, que investiga a suspeita de fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, será presidida pelo senador Carlos Viana, Podemos MG. Ele vence a disputa contra o senador Omar Aziz, derrotado o grupo governista com 17 votos contra 14. A vitória de Viana
foi celebrada por parlamentares da oposição que defendem uma operação mais inflamada sobre desvio no órgão previdenciário. O senador foi um dos signatários do requerimento da criação da CPMI e já havia manifestado interesses em comandar os trabalhos com foco em responsabilizações nas redes sociais. O deputado federal Márcio Van Hatter, um dos principais articuladores da oposição na comissão, comemorou o resultado e provocou aliados do governo. Vencemos, derrotamos Omar Anzin. O presidente da CPMI da roubalheira do INSS será o senador Carlos Viana, que assinou o requerimento e que a investigação e punição foram 17 votos a 14. Sola petista boliviano, a roubalheira do PT tá acabando, escreveu. Que é isso? A comissão terá agora a tarefa de confirmar ou definir um novo relator para iniciar os trabalhos formais, incluindo convocações quebradas de sigilo e análise de documentos. Que é isso? Mas esse foi o vídeo, pessoal. Não se esqueçam de sair do vídeo, deixar o seu like e o seu comentário aí, pessoal, sua inscrição para estar seguindo o nosso conteúdo e o sininho de notificações para estar notificando todos os nossos vídeos. Valeu!